A economia 4.0 traz expressões novas e a gente vai se acostumando com elas, embora para a evolução do capitalismo não signifique muita coisa. Uma delas é economia de compartilhamento e isto mexe muito com o mundo do trabalho. Se é trabalho, pode chegar o podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, examina a economia de compartilhamento e seus reflexos sobre o direito do trabalho, na companhia dos doutores Silvia Teixeira do Vale e Ilan Fonseca. Silvia é juíza, além de professora, Ilan é procurador do trabalho, e a gente começa conversando a respeito do que seja isso. Silvia, em 2 palavras, o que é economia de compartilhamento? Não é sobre propriedade, não é sobre posse. É exatamente sobre o compartilhamento, é sobre o uso das coisas, principalmente. E a divisão se dá, então, pelo usufruto? Exato, se dá pelo usufruto das coisas. Das coisas. E isso surge em que ambiente, Ilan? Olha, Marcos, isso surge num ambiente de crise financeira nos Estados Unidos, que se espraiou para o mundo todo, de desemprego crescente, de crise econômica no Brasil, crise política no Brasil. Então, você vai ter com isso aí uma população desempregada que precisa ter alguma fonte de renda. Então, o ambiente é propício para esse tipo de captação de trabalhadores, para esse tipo de trabalho plataformizado. Esta tendência faz um caminho inverso ao contrato de emprego do século XVIII, não? No contrato de emprego, inventado lá pelo começo da Revolução Industrial, era preciso pagar para alguém estar disponível o tempo todo e atender à demanda do trabalho. Hoje, os desempregados são tantos que não é preciso mais pagar, é isso? Exatamente. Ele arca com os custos do negócio, ele compartilha o seu automóvel, os gastos com combustível, manutenção, tudo isso na expectativa de ter uma renda no final do mês, a partir do momento em que as plataformas decidem remunerar ele sempre com o salário por peça ou salário-tarefa. Por resultado sempre. Por resultado, Então, onde o uso da coisa e o resultado é que definem esse novo modelo. Essa uberização, se a gente puder tomar emprestado o nome, Silvia, atinge outras áreas além de entrega de coisas e pessoas? Porque surgiram basicamente para deslocamento de pessoas, transporte de pessoas e entrega de coisas. Eu até costumo brincar, se há 20 anos alguém dissesse eu vou abrir uma empresa de táxi sem carro e sem motorista, o outro diria, já está bêbado essa hora? Não é possível, né? Já está louco, porque era algo impensável. E a gente tem uma companhia de táxi infindável, sem número de frota, que não tem carro nem tem motorista. E que nega que faz parte de um sistema para transportar pessoas, né? Sim. Porque ela admite que é somente uma empresa de tecnologia. Sim. E todos nós sabemos de quem estamos falando aqui. Uhum. Então, esse modelo que foi denominado agora, né, de um modelo de uberização, que é exatamente o nome da empresa, que dá homenagem ao nome da empresa, esse é um modelo, é uma nova forma de se produzir. Então, eu acho que o que é vendido para os trabalhadores, esses trabalhadores que precisam tanto de alguma ocupação, de alguma fonte de renda, o que é vendido para esses trabalhadores é que eles serão autônomos e que eles terão alguma renda. E esse não é um modelo somente para pessoas que podem transportar outras pessoas ou que podem levar comida nas nossas casas, mas é um modelo que é uma forma de se trabalhar diferente. E isso é vendido com a possibilidade de ser para todas as pessoas, inclusive para médicos, para professores e tantas outras profissões. Sim, a aproximação entre as duas pontas não é ela própria prejudicial, né? Porque se fosse simplesmente um cadastro, imaginemos uma coisa de velho, não de tão moderno, que reunisse os nomes de quem quer trabalhar com os nomes de quem procura trabalho, seria interessante, seria um mural com vagas expostas ali. Mas o problema é que o compartilhamento faz mais do que isso, não é? Mas porque acaba com o tempo, como Ilan disse agora há pouco, acaba com a remuneração do tempo livre do trabalhador que ficaria à disposição do respectivo tomador de serviço. Então, a ideia que está por trás do compartilhamento é não pagar o trabalhador por esse tempo. Eu lembro de uma vez, somente assim, para compartilhar aqui, já que a gente está no tema, né? Compartilhamento. Exatamente. Eu lembro de uma palestra que eu assisti com um proprietário de plataforma aqui de Salvador. E ele admitiu, ele disse, olha, só é viável economicamente o meu business, que é uma terminologia muito usada,
Exatamente porque eu acabo com esse tempo, eu acabo com o pagamento desse tempo livre do trabalhador à minha disposição. Se eu tiver que pagar os direitos trabalhistas, como ele referiu, simplesmente não vai ser viável economicamente a minha plataforma. Então, assim, é admitido por todas as pessoas que estão à frente desse novo modelo de se produzir. E isso está abrangendo, na sua leitura, outras áreas, está invadindo médicos, professores... Sem dúvida. Eu não tenho a menor dúvida de que esse é um modelo vendido para todas as profissões. Então, eu acho que quando se discute no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, no tema 1291, quando se discute a possibilidade de uberização no Brasil, se tem vínculo, se não tem vínculo, então a discussão não é sobre transporte de pessoas. A discussão é sobre um modelo de produzir aqui no Brasil que pode ser implantado para todas as profissões. Eu não vou resistir e lhe perguntar, essa é uma questão constitucional? Não. O Supremo deveria estar debruçado sobre ela? Não. Como tantas outras matérias que têm chegado ao Supremo Tribunal Federal desde 2015. Então, assim, classicamente, o Supremo não reconhecia determinadas matérias como matérias constitucionais. De 2015, 2016 para cá, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido tantas matérias como sendo matérias constitucionais, sejam de forma indireta, seja de forma direta, enfim. Mas o que é que diz a Constituição? Que o Supremo só pode tratar sobre matéria especificamente prevista na Constituição Federal. Reconhecimento de vínculo de emprego diz respeito a uma matéria de fatos e provas. Então, não é essa matéria, eu diria até que ela não é de análise do TST, que é o nosso órgão de cúpula do Poder Judiciário Trabalhista. O TST também não pode resolver sobre isso. Se o TST não pode, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário Trabalhista, que dirá o Supremo Tribunal Federal, que só resolve sobre matéria constitucional. Até porque o reconhecimento ou não do vínculo de emprego é uma matéria que é analisada topicamente. Então, uma vez reunidos os requisitos previstos no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, será reconhecido o vínculo de emprego. Então, assim, não tem muita novidade nisso. O que o Supremo, no meu ponto de vista, está tentando fazer com a análise do tema 1291, que ainda não foi julgado, tem audiências públicas, inclusive audiências públicas marcadas, aí para a participação de todos os habilitados, o que o Supremo está tentando fazer é permitir ou não permitir essa nova forma de produção. E isso, do meu ponto de vista, é um equívoco absoluto. E priorizar também, não é? Você falou a respeito de novos temas de quem ele tem tratado e me ocorreu imediatamente uma reiterada fala dos ministros do Supremo, segundo a qual a Constituição não elegeu um método de produção. Isso não é verdadeiro. A Constituição elegeu. Ele se chama emprego. Não é? Está lá no artigo 1º, inciso 3º, e depois no 7º, e diz assim que o objetivo lá no 170 da República é o pleno emprego, não é a plena ocupação, não é? É o pleno emprego. É um contrato específico que foi eleito pela Constituição. E não é qualquer emprego. Sim. É um emprego que traga dignidade. Claro. É um emprego que tira a pessoa da pobreza. É sobre isso que a Constituição refere. Para reduzir as desigualdades regionais e etc. Excelente. Muito obrigado. E, Lã, você teve uma experiência prática envolvida por compartilhamento. E, segundo narrou no seu documento final, no seu trabalho que está publicado e foi a tese de doutorado, ele não lhe rendeu nada de dinheiro. Ele foi frustrante do ponto de vista econômico. Por que é que as pessoas entram nessa e continuam nessa se é econômico? Qual é a estratégia usada pelas plataformas para que o trabalhador prossiga nisso se não é economicamente viável? Tem vários fatores que levam os motoristas a prosseguir nisso. O primeiro é uma propaganda muito forte das plataformas digitais, no sentido de venha, você vai ter lucro, você vai ter rendimento. Segundo, você tem uma quantidade de influenciadores digitais que vão para as redes sociais diariamente dizer, olha, você vai ganhar, como foi divulgado aí recentemente, alguém que conseguiu faturar R$300 mil em São Paulo em um ano. E, além de tudo, a gente não pode esquecer da questão do desemprego, né? Então, o dilema que se coloca para o trabalhador é melhor você ficar em casa, de bermuda, enviando currículo, né, via internet para várias empresas, ou é melhor você pegar o seu automóvel e talvez ser deficitário em alguns meses. Então, assim, tem vários fatores que explicam por que as pessoas preferem fazer isso do que procurar um emprego que nem sempre vai existir, ainda mais para quem já tem uma certa idade. Mas, assim, você tem um ambiente muito propício para essa precarização, para esses trabalhadores concordarem em compartilhar seus automóveis, seus instrumentos de trabalho. A gamificação cumpre também um papel aí? Eu fui vítima, né, da gamificação, né? É um trabalho extremamente viciante. Você se coloca metas diárias, você recebe aplausos das plataformas,
Você tem metas diárias, metas semanais e você tem resultados imediatos que vão aumentar seus níveis de dopamina. Então, isso traz uma alegria, um contentamento muito grande e em determinados momentos eu ficava viciado, né? Eu preferia estar na rua, trabalhando como motorista de aplicativo do que estar em casa com a minha família, porque poucas profissões oferecem isso. Hora extra ilimitada, uma gamificação e essa sensação de liberdade que o trabalho no automóvel sempre proporciona. É muito atraente mesmo, né? É como concorrer o emprego com o tráfico, né, de drogas. Acaba sendo uma guerra muito cruel. Necessariamente, você já disse, Silvia, que é uma questão tópica, mas a gente, analisando o modelo de negócio, é possível dizer... prepondera a ideia de que estes motoristas, entregadores, médicos, professores sejam empregados arregimentados por meio da plataforma ou até mesmo empregados das plataformas? Primeiro, eu gostaria de falar uma coisa assim, eu ainda falar sobre o que Ilan falou nesse instante. Sim, claro. Eu acho que tem uma grande contribuição da propaganda aí para esses trabalhadores, sejam trabalhadores médicos, professores, arquitetos, engenheiros. Cuidadoras de idosos. Cuidadores de idosos, exatamente. Aquelas pessoas que trabalham como trabalhadores domésticos em casa, como técnicos de enfermagem e tudo mais. Então, existe toda uma propaganda no sentido de fazer com que esses trabalhadores acreditem que eles são empreendedores de si próprios. Sim. E existe também uma propaganda muito negativa para esses trabalhadores permanecerem desacreditando que eles podem ser considerados empregados, porque empregado é uma coisa mal vista. Eu fico brincando, Marcos, quando estou falando sobre isso na sala de aula, dizendo que um dia a gente vai abrir o Google, colocar lá o nome empregado, e vai acabar aparecer assim, aquela pessoa que não produz no Brasil, que atrasa o país, aquilo que é preguiçoso. Qualquer dia a gente vai se deparar com uma explicação dessa fornecida pelo Google. Então, isso que Ilan referiu é uma coisa muito importante para o trabalhador, porque ele é gamificado, o trabalhador ele é guiado por algoritmos, e não tem como dizer que esse trabalhador ele não é subordinado. Se ele tem um vínculo de emprego, se esse emprego ele é um emprego intermitente, se ele é um emprego clássico previsto na CLT, isso vai ser do enquadramento de cada magistrado do trabalho. Mas o fato é que a gente não pode ignorar, no meu ponto de vista, que é um trabalhador subordinado por algoritmos. A palavra que você introduziu, Silvia, é bem problemática, que é o algoritmo, e a gente vai enfrentá-la logo depois do intervalo. Este Pode Chegar, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, que hoje discute economia de compartilhamento. Silvia Teixeira do Vale e Ilan Fonseca discutem no Pode Chegar de hoje economia de compartilhamento. E nós paramos, antes do intervalo, na palavra misteriosa do algoritmo. Silvia, ele define as coisas, não? Uma plataforma pode ser meramente intermediadora, identificando demanda e oferta, ou ela pode ser subordinante, como você sugeria. Não é no algoritmo que está essa resposta? Sem sombra de dúvida. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Agora, para isso, o algoritmo, como você bem falou, precisava ser analisado, o que não foi ainda. Então, a gente não tem como negar que não é só a vida do trabalhador uberizado ou plataformizado que é ditada por algoritmos. As nossas vidas, hoje em dia, são ditadas por algoritmos também. É só a gente ter um smartphone por perto. Então, enfim, para que haja uma... Vamos supor que o Supremo Tribunal Federal, com todo respeito, esteja certo no seu direcionamento de atribuir a existência ou não de vínculo de maneira abstrata no julgamento da DI 1291. Vamos supor que esteja correto esse direcionamento. Era necessário que o algoritmo fosse aberto. Era necessário que se conhecesse o algoritmo para saber como ele funciona. O algoritmo da Uber, o algoritmo da Cabify, o algoritmo da Move, da 99 e todos os outros, porque as plataformas também elas não são iguais, elas não são idênticas. Então, é por isso que tem que ser analisado o algoritmo. E talvez esteja aí a resposta pela qual o Ilan ficou viciado em ser motorista ao tempo em que dirigia, né? É a condução do algoritmo que leva à formulação de reações positivas, até físicas, você disse
lançamento de dopamina. A gente tem que pensar no algoritmo como uma receita de bolo, um conjunto de decisões pré-ordenadas, né? E esse conjunto de decisões, ele precisa ser devassado, precisa ser aberto. A justiça já tem mecanismos hoje para assegurar esse sigilo, né? Ninguém está querendo quebrar o sigilo industrial de plataformas digitais, mas a gente precisa abrir, né? Realizar uma perícia para entender como cada plataforma ela vai manipular, subordinar ou simplesmente, como você falou, ligar as duas pontas, né? A demanda e a oferta de algum serviço. Antes disso, e aí então eu vou substituir o Supremo muito pretensiosamente. Se a gente olhasse o modelo enunciando só que é a plataforma quem define quem será transportado, por que preço, em que percurso, não sobra nenhuma autonomia para a outra parte da contratação, né? Por este modelo abstrato, independente dos mecanismos que a gente não conhece, que estão intrínsecos ao algoritmo. Eu tenho conduzido instruções sobre esse assunto e quando pergunto para especialmente os prepostos, por que foi que demitiram o motorista? A resposta é, nós não demitimos. Ele foi excluído da parceria. Eu digo, tá bem, então vamos reformular. Por que ele foi excluído? Não sabemos. O algoritmo excluiu porque ele deve ter descumprido uma regra. Quer dizer, terceirizam a responsabilidade do que parece ser um vínculo de subordinação. É como se o banimento fosse automático, mas assim, a principal ordem, a principal manifestação da subordinação é a ordem pegue passageiros, né? Então, todo motorista ele tem que acatar essa ordem principal das plataformas digitais, que é pegue passageiros, entregue no tempo previsto e pelo preço que eu estou ditando. Então, a gente não tem autonomia nenhuma nesse tipo de serviço. O que você tem é meramente uma possibilidade de, em 8 segundos, você recusar uma corrida. Jamais escolher a corrida. E tem sido, em algumas decisões judiciais, inclusive no âmbito do TST, não é, Silvia, a razão de afastar o vínculo de emprego. A decisão diz, olha, afinal ele pode trabalhar quando ele quer, porque ele liga o aplicativo e trabalha, se não ligar, não trabalha. E isso não é precisamente verdade, não? Nem é verdade e muito menos o trabalhador ele ter a possibilidade de optar ou não por trabalhar à disposição do respectivo tomador de serviço. Isso não é uma característica específica da relação de emprego. Isso pode ter sido lá atrás, na primeira fase da Revolução Industrial, na subordinação clássica, mas hoje com todos os meios de se produzir de uma maneira muito mais moderna e principalmente guiados por algoritmos, a gente tem os trabalhadores eles têm um tipo de subordinação diferente, no meu ponto de vista. Então, isso é que a gente tem que atentar. Essa economia de compartilhamento, gig economy, seja lá o apelido que a gente possa dar para isso daí, isso é uma nova forma de se produzir. A gente não pode simplesmente adotar um pensamento de antes, de lá da primeira fase da Revolução Industrial, embora o que se busque seja praticamente a mesma coisa, fixação de jornada, um salário digno, é como se a gente estivesse realmente voltando em relação para trás, obviamente, para ser mais bem pleonástica, exatamente, bem redundante. Então, é como se a gente estivesse realmente retornando ao passado. Hoje em dia, no Ministério Público do Trabalho, inclusive, se fala sobre escravidão, esse termo, né? Escravidão digital. Por quê? O trabalhador realmente buscando jornada, o trabalhador buscando um salário digno, o trabalhador buscando um direito ao descanso. Gente, isso são pleitos da primeira Revolução Industrial. Quando a gente pensa que o trabalhador conseguiu alcançar esses direitos, ele tem que voltar. E ele tem que... Não, peraí, agora é uma nova forma de se produzir. Você não é subordinado, você é autônomo. Dono de si mesmo, porque você pode escolher o tempo que você vai trabalhar. Mas, na verdade, o trabalhador empobrecido, como bem disse Ilan, ele não tem a escolha. Ele não tem. A gente só pode falar em escolha quando a gente é realmente livre para aquilo. Mas não existe liberdade quando você precisa pagar as contas, quando você precisa pagar boleto, precisa pagar plano de saúde e tudo mais. Então, essa liberdade, ela é um engodo para o trabalhador. A gente pode fazer um exercício de futurologia, porque essa geração que entra por esse novo método de produção vai perder muitos direitos, especialmente direitos previdenciários. O que é que a gente espera da sociedade de daqui a 20 anos? Marcos, eu não sei. Eu acho que a gente está trilhando um caminho muito perigoso, e um caminho perigoso acolhido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que deveria proteger
aquilo que está previsto na Constituição Federal, o não empobrecimento da sociedade, proteger esse modelo, que é o modelo de empregabilidade previsto no texto constitucional de 88. Mas, diferentemente dessa diretriz constitucional, o que a gente vê é que a cúpula do Poder Judiciário tem, hoje, aliás, há algum tempo, desde 2018, vem falando, assim, vem ampliando ainda mais as possibilidades de desconexão do trabalhador àquela proteção. Isso é muito ruim para a sociedade, porque todo o sistema de previdência, todo o sistema de seguridade social, ele depende de contribuição. Então, como é que ele vai se sustentar no futuro se não tem essa contribuição? Então, assim, é lindo, maravilhosa a ideia, parece ser maravilhosa a ideia do empreendedorismo total, do trabalhador completamente autônomo, just in time, ou seja lá o apelido que a gente possa dar. Mas, na prática, não se sustenta porque não tem uma preocupação com todo mundo, com o social. Sim. E sem essa preocupação, o trabalhador atomizado, ele simplesmente, além de ele não ter poder, ele não sobrevive, assim, de uma maneira muito longínqua. Sim, sobreviver, Ilan, nos lembra saúde. Qual foi a sua experiência com isso? Adoeceu dirigindo? Olha, na minha experiência de campo, eu descobri algumas coisas que eu não sabia que eu ia me deparar. Uma delas é que a insolação é muito grande para motorista de aplicativo. Então, você trabalha com o braço, né, próximo à porta, e aquilo ali causa manchas. Eu adquiri várias manchas no meu braço esquerdo por causa disso. Um outro problema de saúde é problemas de coluna, né? Você fica 10, 12 horas por dia trabalhando num carro com uma trepidação, a sua lombar, a sua cervical vão ter problemas em relação a isso. Os motoristas vão relatar também problemas neurológicos por falta de ingestão de água, né? Eles precisam levar a própria água porque as plataformas não fornecem água. As mulheres vão ter problema também de infecção urinária porque não há lugar para elas fazerem suas necessidades. E, além de tudo, também a vibração vai trazer vários problemas circulatórios, né? Então, varizes, né? Trabalhadores mais jovens, motoristas mais jovens vão ter também problemas de má alimentação e aí com isso pressão alta, diabetes e em alguns casos extremos até mal súbitos esses motoristas vão relatar. Gravíssimo, não? Gravíssimo. É muito grave. Silvia, o outro assunto diametralmente distante deste é a competência. No bojo desse debate com o Supremo, vem sendo proferidas decisões que dizem, embora não é de emprego, logo a competência não é da Justiça do Trabalho. Você enxerga, primeiro, precedentes que sustentem isso no próprio debate do Supremo, na ADPF 324, no tema 725, e depois, é verdade esse pressuposto diante da Constituição reformada em 2004? Não. A gente tem várias... A gente precisaria do podcast inteiro para falar sobre isso, sim. Mas eu vou tentar falar em 2 minutos. O que o Supremo definiu em 2018, tanto com o tema 725, de repercussão geral, quanto a DPF 324, foi exatamente a possibilidade de terceirização em atividade fim. O Supremo não liberou geral para se terceirizar toda e qualquer atividade, a mera intermediação de serviços, por exemplo, nem o Supremo falou sobre pejotização e muito menos sobre trabalho plataformizado. A confusão, com todo respeito, mais uma vez, foi feita pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, se existem tantas decisões hoje em dia que a gente fica meio atordoado, sem saber se é competência da Justiça do Trabalho ou não, a gente tem que se guiar pela Constituição Federal. E o artigo 114 da Constituição Federal, no seu inciso 1, ele é muito claro ao estabelecer que a Constituição, compete materialmente à Justiça do Trabalho, tratar sobre a relação de trabalho. E eu não tenho dúvida em dizer que o trabalhador plataformizado, intermediado por aplicativos, ou seja lá o que for, esse trabalhador é, de fato, um trabalhador. Então, essa relação de trabalho é da competência da Justiça do Trabalho. E esses trabalhos modernos todos, volto a dizer, eles não foram objeto do julgamento dessas teses. Então, o que o Supremo tem feito é pegar uma frase que foi lançada no tema 725, onde se estabeleceu lá, com a redação do ministro Fux, que haveria uma chancela na Constituição para outras formas de se produzir aqui no Brasil e dizer que tudo é possível. Então, pejotização passou a ser terceirização. Sim. Terceirização de todas as formas permitidas aqui no Brasil. E agora o trabalho plataformizado é equivalente ao trabalho do TAC agregado, que a lei não tem absolutamente nada a ver com o trabalho plataformizado. Perfeito. Os resultados de julgamentos estão distantes dos precedentes.
estão completamente distantes, eles não têm a menor simetria com aquilo que foi julgado nas teses, não tem, portanto, esse pressuposto de adequação, né, de aderência, exatamente. Não tem, e o que o Supremo tem feito é julgar monocraticamente, assim, por meio de agravo regimental e por meio de decisões e reclamações constitucionais, essa temática. Então, a gente não tem ainda um direcionamento. Muito se costuma... eu tenho ouvido vários colegas falarem sobre isso, dizendo não é mais a nossa competência, existem precedentes no Supremo. Não, gente, pelo artigo 927 do CPC, isso não é precedente. Decisão e reclamação não é precedente. Decisão e agravo regimental decorrente de reclamação constitucional também não é precedente. Já temos muitos elementos vinculantes para inventar outros, não é? Muito obrigado, Silvia, pela disponibilidade. Ilan, muito obrigado pela disponibilidade. Este foi Pode Chegar, o podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Até o próximo episódio.